Tá bom. Muito bem. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos a mais essa live do Museu Egípcio, né? Então, eu e a Vivian vocês já conhecem, né? E hoje nós estamos com um convidado especial, que é o professor Moacir Elias Santos. Ele é um grande amigo nosso, né? Então, aqui do museu, ele atua no museu de maneira voluntária, auxiliando-nos, né? Então, em vários aspectos, em vários trabalhos, né? Então, desde praticamente aí 1995, né? E ele também fez diversos trabalhos em relação à nossa múmia, a Totimeia, né? O professor Moacir, ele é doutor em História, ele é arqueólogo também, e ele também mantém um museu, né, então, que é o Museu Arqueológico Ciro Flammarion Cardoso, né, então, que é um museu que trabalha também com história e arqueologia de civilizações antigas, né, assim como o Egito Antigo, né, e fica na cidade de Ponta Grossa, né, então é um museu muito rico, muito bacana também de ser visitado, tá? Então, professor, seja muito bem-vindo, tá? E nós desejamos que seja uma ótima conversa, né? Então, que a gente possa mostrar aí para os nossos visitantes virtuais. Olá, Everson, boa tarde, Vivian, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar bastante sobre a múmia, né, e contar bastante histórias sobre ela. Isso. Então, assim, vamos, para a gente poder começar a falar a respeito da Totimeia, na verdade, agora em abril, né, dia 11 de abril, nós comemoramos 25 anos da Totimeia aqui no Museu Egípcio, no Brasil. E claro que é importante que nós falarmos a respeito dela. Então, você pode contar, antes de nós falarmos a respeito dela, quando que começou os estudos sobre múmias? Sim, Vivian, perfeito. O que acontece? A história das múmias ela é bastante interessante porque ela acompanha o próprio desenvolvimento das ciências. Então, no século XIX, quando nós vamos ter aí o início da exploração do Egito, né, primeiramente por antiquários e depois por uma, digamos assim, uma leva de pesquisadores que começam a se interessar com as múmias, começam também os desenfaixamentos. E é aí que as múmias começam, né, a fazer parte do cotidiano dos cientistas. Primeiramente, como simples objeto de curiosidade. Então, eles faziam, por exemplo, desenfaixamentos públicos. A gente pode lembrar, por exemplo, do Thomas Pettigrew, que foi um cirurgião inglês, né, que desenfaixou várias múmias num auditório em Londres. Então, eles recebiam as pessoas no auditório, colocavam a múmia numa plataforma e aí desenfaixavam. E depois também nós tivemos o Dr. Granville, que também era um cirurgião e que acabou ganhando uma múmia de presente de um paciente. E essa múmia foi uma das primeiras a serem desenfaixadas com interesse científico. Então, isso remonta, sem dúvida, ao século XIX. Então, é a partir daí que a ciência começa a usar algumas outras técnicas, por exemplo, como os estudos de raio-x, quando eles começaram no final do século XIX, e a partir daí o uso de técnicas mais modernas, como, por exemplo, a tomografia computadorizada, que começa a ser usada a partir da década de 1970 nos estudos de múmia. E daí em diante, estudos foram feitos no mundo inteiro, sempre usando técnicas, a maior parte, pelo menos, desses estudos, né, técnicas não invasivas, quer dizer, para preservar as múmias, já que ao longo dos séculos, né, nós sabemos que foi uma destruição muito grande que ocorreu com elas. Então, a gente pode lembrar que a múmia já foi usada como medicamento, como tinta, né? E também nós temos dados que mostram que até mesmo faixas foram usadas para a confecção de papel, embora isso seja um assunto um pouco controverso. E também temos até o uso de múmias como adubo. Então, você veja que loucura que foi aí ao longo da história o tratamento que as múmias foram recebendo, né? Por parte das sociedades, né? Que tiveram contato com elas. Sim, agora então falando aqui agora da Totimeia, né? Moacir, como que começou o projeto, né, da múmia Totimeia? Pode contar para nós? Bom, Vivian, o que acontece? A múmia ela chega no Museu Egípcio em 1995. Eu sou meio que testemunha ocular, porque no dia que ela chegou eu estava no museu. Foi uma situação muito curiosa, porque era um caminhão de mudança bem grande, ela estava dentro de uma caixa enorme de madeira,
tinha vindo dos Estados Unidos, da Califórnia, né? Então, já falando para o pessoal que está nos ouvindo, a Totimeia foi doada ao Museu Egípcio de Rosa Cruz, por intermédio do antigo mestre, né, o Charles Vega Paruca, que conseguiu a doação do Museu Egípcio de Rosa Cruz da Califórnia. Então, essa doação foi, provavelmente, o pedido foi em 1994, e um pouco menos de um ano depois, a Totimeia chega a Curitiba. E aí, o que ocorre? Ela foi tirada daquele caminhão, né, grande, que estava dentro daquela caixa, e levada para dentro do museu, que já tinha uma tumba para ela, né? Só que daí o que acontece? A partir daí, as informações que nós tínhamos sobre a múmia eram muito poucas. As informações também não davam conta de contar a história dela. Daí que veio a ideia, quer dizer, praticamente 2 anos depois, né, isso em 1997, depois da chegada dela, de começar, então, um projeto de pesquisa que a gente pudesse reunir dados científicos para que a gente pudesse contar a história da múmia. E é assim que nasceu este projeto. E ele foi bastante curioso porque ele também teve um avanço muito grande por intermédio de um erro que eu tive de esquecer um recorte de jornal em casa. Na época eu morava no Rio de Janeiro, e aí uma colega da faculdade tinha me dado um recorte de jornal, sabia que eu gostava muito de múmias e tudo mais, e esse recorte dizia que uma múmia tinha sido desenrolada na Alemanha por meio de técnicas não invasivas, no caso, o uso da tomografia. E eu achei aquele jornal curioso, levei para casa e acabei esquecendo. Na época, a gente só tinha acesso à internet na universidade, e aí, quando eu cheguei no laboratório e fui pegar o recorte da minha pasta, ele não estava lá, eu tinha deixado em casa. Eu lembrei do título, Unwrapping a Mummy, quer dizer, desenfaixando uma múmia. E joguei a palavra no buscador, que nem era o Google ainda, né? Nem existia. E aí foi curioso que apareceu uma imagem na internet desenfaixando a múmia Totimeia. Falei, mas como é que pode essa imagem? E essa imagem vocês podem ver justamente aqui, nesse instante, foi essa imagem que apareceu na internet, que é uma imagem que nos mostra o desenfaixamento da Totimeia em 1888, quando ela chega na vila de Round Lake. E o que é curioso, que daí eu entrei em contato rapidamente, né, por e-mail, com um site que eu tinha descoberto, e esse site dizia o seguinte, que a imagem era da biblioteca de Round Lake, justamente a cidade, a vila, né, onde a Totimeia foi parar lá nos Estados Unidos. E aí, entrando em contato, uma historiadora chamada Mary Hanson, vou apresentar vocês aqui para ela, essa senhora que aparece aqui nessa foto. Infelizmente, a Mary faleceu alguns anos atrás, mas era uma pessoa extremamente amável, que ela, sabendo do interesse sobre o projeto e do estudo da múmia, ela acabou mandando de lá para cá recortes de jornal, informações, inclusive essa fotografia que eu acabei de mostrar para vocês, né, que mostra, então, aqui a Totimeia sendo desenfaixada. Então, o projeto nasceu assim, de um interesse de conhecer mais sobre a múmia. E a partir de então, daí vários estudos foram feitos. Por exemplo, nós fizemos um raio-x dos dentes, foi o primeiro uso dessa técnica no caso do raio-x para verificar a dentição, e daí também utilizamos a tomografia. A tomografia com ela foi feita em 1999 no HC em Curitiba, no Hospital de Clínicas, né? E isso a gente tem que agradecer muito também ao Dr. Enio Rogachevski, ele foi o grande responsável por realizar esse exame. Se não fosse por ele, nós não tínhamos as informações que nós precisávamos sobre a Totimeia. Então, o projeto foi uma aventura, e uma aventura que já se arrasta aí há 25 anos praticamente, né? Porque é interessante que a gente fica pensando, nossa, mas como é que alguém vai passar a vida pesquisando uma múmia? É interessante como aparecem fontes novas. Por exemplo, as fotos que eu vou mostrar para vocês aqui, elas foram todas adquiridas do ano passado para cá. Quer dizer, eram materiais que nós nem sabíamos que existiam. E esses materiais contribuem, então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a múmia. Isso. Bom, então, diante de tudo isso que você descobriu, o que você pode contar para nós sobre a história da Totimeia? Bom, então, para falar sobre a história dela, a gente precisa, então, remontar lá no Egito Antigo. Quer dizer, então, quando que mais ou menos ela teria vivido? Bom, nós não fizemos ainda um teste de carbono 14, é uma esperança que nós temos de conseguir fazer isso, para sabermos exatamente qual que é a idade, qual que é o período que ela viveu na história egípcia. Mas pelo estilo de mumificação dela, isso nos dá uma ideia. Então, ela foi mumificada talvez entre o século 8 e o século 6 a.C., e coloca aí ela, pelo que a gente sabe, né, com base na mumificação, entre, então, o final do terceiro período intermediário e o início do período tardio. Então, da fase mais tardia da história do Egito Antigo. E aí, sobre ela, nós sabemos
que ela era uma jovem, então ela não tinha mais que 25 anos quando ela morreu, né? Não sabemos a causa da morte, porque esse é um problema com as múmias. Como os egípcios antigos retiravam os órgãos internos no processo de mumificação e também extraíam o cérebro, como vocês contaram para o pessoal nas outras lives, né? Então, o que ocorre? Nós não temos esses órgãos para poder estudar, então isso causa uma dificuldade. O esqueleto dela estava intacto, né? Na tomografia isso foi revelado, então mostra que era uma jovem, pelo menos da ossatura, né, do esqueleto, ela estava saudável, mas não sabemos realmente qual foi a causa da morte. É bom a gente lembrar que a gente fica pensando, nossa, uma pessoa com 20 e poucos anos, mas no Egito Antigo eles tinham muitos problemas com doenças, né? Então a gente pode lembrar da malária, esquistossomose, o verme da Guinéia, né? Entre muitas outros parasitas que viviam no próprio ambiente, sem falar de outras doenças, como peste bubônica, né? E outras que a gente está vivendo nessa situação atual, mas os egípcios não foram tão diferentes de nós. Ao longo da história, eles também enfrentaram aí muitos problemas com doenças. E aí, o que ocorre? Então, não temos como saber ainda como ela faleceu, mas, graças a um jornal de 1888, que é a primeira fonte que a gente usou sobre a pesquisa dela, o professor Lance, que participou do desenfaixamento, ele menciona que, como ela estava dentro de um ataúde, quer dizer, de um caixão, existiam marcas, quer dizer, parte da escrita hieroglífica que estava ali, que ele conseguiu entender, né, isso dito pelo jornal. Nós também não temos certeza, porque não temos a foto do ataúde para comprovar isso. E o ataúde original, infelizmente, foi perdido também. Então, nós não sabemos qual o paradeiro desse ataúde e dessa múmia. E aí, as marcas maiores diziam que ela teria estado a serviço da deusa Ísis. Bom, então, no Egito Antigo, nós temos duas formas de servir a uma deusa. Ou, no caso de uma mulher trabalhando como uma sacerdotisa, ou, no caso de um outro templo, as mulheres que eram cantoras ou musicistas. Como na época que ela viveu, a gente não tem esse título sacerdotisa, era mais comum as mulheres usarem o título de cantora ou musicista, provavelmente ela deve ter servido como musicista para a deusa. Então, se essa informação do ataúde estiver correta, ela serviu a deusa Ísis como uma musicista. E nós sabemos que ela viveu na antiga Tebas, né? Ela foi encontrada, pelo menos, nesta área, porque ela foi doada a um embaixador norte-americano, que na época era secretário, né? Era o secretário do governo norte-americano no Império Otomano, lá na que hoje é a Turquia, né? Lá em Istambul. E aí o que acontece? Esse embaixador, ele acaba indo ao Egito, né, em 1886, numa viagem, e ganha de presente duas múmias. Uma delas era a Totimeia, e uma outra, a múmia que é chamada Múmia do Sr. Cox, que hoje está no Instituto Smithsoniano, lá em Washington. Então, no museu, eles conservam a outra múmia que ele ganhou. E aí, o que ocorre? Então, como ela saiu de Tebas, né, ela foi doada em Tebas, provavelmente seria o local de origem da múmia. Então, nós sabemos que, se ela realmente foi enterrada lá, talvez, quando ela viveu, ela tenha vivido onde hoje é a cidade de Luxor. Então, essas são as informações que a gente pode levantar a respeito dela, né? Então, a gente pode dizer que ela é pelo menos 600, 700 anos mais velha do que Jesus Cristo. E, Moacir, como a gente costuma brincar, né, que a Totimeia tem a sua... A gente conhece, na verdade, a história de múmia dela. Como que ela chega aqui em Curitiba em 95? Qual que é o percurso que ela está até a chegada aqui? Bom, então, a história dela é interessantíssima. E o que é bastante curioso é o seguinte, nós tivemos muita sorte dessa múmia ter vindo para Curitiba. Por quê? Porque o Museu Egípcio da Ordem Rosa Cruz, lá da Califórnia, lá de São José, eles tinham 8 múmias no acervo. Eles poderiam ter doado qualquer uma delas, né, para Curitiba. Eles têm, por exemplo, uma menininha lá que foi tomografada que está inteira, impressionante. Tem o Zermontu, que é um sacerdote, provavelmente, né, que a múmia dele é em estado assim, perfeito de conservação. E essas múmias lá todas estavam em exposição. A única que não estava exposta era a Totimeia, porque ela estava já parcialmente desenfaixada e também tinha um problema, ela estava com o rosto quebrado. Então, alguém, em algum momento, quebrou o rosto, a gente vai falar disso depois. Mas o que é interessante é o seguinte, por que eles escolheram ela? Porque justamente pelo estado de conservação dela. Só que, sem querer, né, eles doaram aqui para o Museu Egípcio a múmia que, sem dúvida, é uma das que tem mais história para contar. Porque, assim, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil outras múmias também, que foram as múmias do Museu Nacional, que, infelizmente, há 2 anos atrás, naquele fatídico naquele fatídico incêndio,
elas acabaram sendo destruídas, né? E aí o que ocorre? Essas múmias tinham a história de que elas saíram de Marselha e vieram para a América do Sul. E não temos tantos dados a respeito delas, né? Então, nessa história toda, né, como é que elas saíram exatamente do Egito. E a Totimeia a gente tem, né? Então, é muito interessante a gente conseguir informações sobre uma múmia. E a gente pode traçar toda a história dela, desde a saída dela do Egito até a chegada em Curitiba. Então, eu acho que eu vou contar um pouco para vocês. E aí, a história começa mais ou menos assim. Como eu tinha falado, Samuel Sullivan Cox, esse ministro, né, do secretário do governo norte-americano, ele acaba, então, indo representar o governo dos Estados Unidos lá em Istambul. E daí lá ele fica um tempo, ele faz 2 viagens ao Egito. Então, nessa uma das viagens que ele consegue as 2 múmias. E ele mandou as 2 para os Estados Unidos. Então, uma foi para o Smithsonian, a outra ficou guardada em Nova York, justamente num galpão. Nós sabemos disso por causa de um jornal. E aí, numa vila, dentro do estado de Nova York, lá no interior do estado, um congressista chamado George West tinha, então, dado $17 mil para a construção de um museu. Este museu da vila, cabe lembrar que a vila de Round Lake, ela foi fundada como um acampamento religioso. Então, ela teve muitas pessoas morando lá ao longo do tempo. Hoje ela é tombada, né, pelo patrimônio histórico lá nos Estados Unidos, reconhecido como lugar de importância, mas, infelizmente, parte das construções foram destruídas. E entre as construções destruídas está justamente o primeiro museu onde a Totimeia morou, né? Então, esse museu, que vocês podem ver por meio dessa imagem aqui, ó, é o Museu George West, certo? Então, ele foi construído por esse congressista norte-americano. E aí, o que ocorre? Como ele tinha coleções bem variadas, não se tinha ainda, digamos assim, muitos materiais ligados ao Velho Mundo. E aí, o Dr. Farrar, que era o responsável pelo museu, sabia da existência dessa múmia. E foi através do George West, né, que o Samuel Sullivan Cox acabou doando a Totimeia para este museu. Então, ela chegou provavelmente no mês de agosto, né, segundo os levantamentos que nós fizemos pelos jornais. E aí, nesse mesmo mês, ela foi desenfaixada. Então, o que acontece? Lá nessa vila, eles têm esse auditório aqui, esse é o auditório por fora, e nós temos uma imagem dele também por dentro, que é esta aqui, ó. Ela nos mostra como é que era o interior desse auditório. Esse auditório está de pé até hoje. Felizmente, ele foi preservado, ao contrário do museu, que o museu foi demolido em 1965. E aí, o que ocorreu? Ela foi levada para esse auditório, foi feito um monte de convites para pessoas bastante ilustres da comunidade, de lugares próximos, e aí eles fizeram um desenfaixamento público da Totimeia. Colocaram ela, então, de pé, nesse auditório, no palco, né, e lá, então, ela foi desenfaixada. Então, essa foto que eu estava mostrando para vocês, ela mostra justamente o instante do desenfaixamento. Então, aqui vocês conseguem ver, para cá, o professor Lansing, a Totimeia de pé, o capitão Rogers lá no fundo, o bispo Newman e o Dr. Farrar aqui no cantinho, que foi ele que conseguiu a Totimeia para o museu, né? E aí, o que acontece? Vejam que eles colocaram a múmia de pé e nós sabemos que eles fizeram 3 fotos da múmia desse jeito, do seu ataúde e também da múmia depois desenfaixada. Só que, infelizmente, nós não conseguimos encontrar essas 2 outras fotos, não sabemos se elas restaram ou não, se foram perdidas. Mas aí, quando ela foi desenfaixada, então, a população toda da vila estava lá e esses convidados. Então, eles narram nos jornais da época como ela foi desenfaixada. Então, em 1919, eles acabaram, então, levando ela lá para... eles acabaram levando para o museu. Só que em 1919, esse museu acabou fechando. Não sabemos por quê, mas ele foi desativado. Mais tarde, esse museu vai ser transformado em escola e ele também acaba, digamos assim, sendo usado como uma espécie de depósito e tudo mais, mas depois ele foi desativado. Então, infelizmente, em 1965, eles demoliram o prédio, né? Foi uma pena muito grande, seria muito interessante poder verificar como era realmente esse museu. Mas, infelizmente, a gente só tem o auditório, mas já é uma coisa incrível esse auditório ter sido preservado também. E aí, o que ocorre? A Totimeia, nesse instante que ela estava em Round Lake, ela foi parar num celeiro, provavelmente, onde ela ficou guardada com outros materiais desse museu. E aí um senhor que era dono de uma funerária, ele acaba, então, o sobrenome dele é Guernsey, ele acaba, então, pegando a Totimeia, colocando ela num caixão, e nós temos uma foto dela justamente com qual era esse caixão, que é essa aqui, ó, que vocês podem visualizar. Né? Então, era um caixão de madeira aí do século
XIX, e ela foi guardada nesse caixão nos fundos da funerária. Então lá ela ficou um tempo. Até que então, passado alguns anos, mais ou menos quase no início da década de 30, um professor de um município vizinho chamado Franklin Clute, ele acabou visitando a vila, viu a importância da múmia, pediu para levá-la para um outro museu. E foi aí que a Totimeia acabou mudando de casa, né, agora pela segunda vez. Depois do museu de Round Lake, foi para o estábulo, né, para o paiol, onde ela ficou guardada, e acabou, então, ganhando um novo lar. Esse museu é esse espaço aqui, ó. É o Museu de Schenectady. Ele está de pé até hoje e continua funcionando. Claro que hoje muito mais modernizado que na época, né? Então ela acabou sendo deixada para esse museu. Só que o que é curioso, que o documento que nós temos em relação ao museu diz que ela não foi doada, ela foi deixada emprestada pelo Franklin Clute. Então, a princípio, a múmia era dele. E aí, o que ocorre? Nesse museu, ela vai permanecer da década de 30 até a década de 1970. E ela ficava guardada. E, por incrível que pareça, uma das fontes que nós conseguimos, que é muito interessante, é justamente esta fotografia aqui, ó, que mostra a Totimeia dentro da reserva técnica ou da parte de acervo deste museu, do Museu de Schenectady. Está aí o caixão dela, ó, onde ela estava guardada. Só que, infelizmente, o fotógrafo não pegou a múmia de perto. Essa moça que aparece do lado é a Shirley Hart. Ela era responsável pelo setor educativo do museu na época. Então, ela está mostrando a múmia para o jornalista, né? Então, foi isso que acabou acontecendo. Só que daí, o que ocorre? Em 1972, uma televisão local estava tentando angariar fundos e eles começaram, então, a reunir informações sobre o Egito Antigo para fazer uma exposição. E queriam a Totimeia exposta. E conseguiram, então, com o diretor dessa instituição, que ele expusesse a múmia. O diretor é esse senhor aqui que aparece nessa foto. É o George Cole, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, ele aparece aqui, né, justamente num concerto de piano. Aparece ele nas situações mais inusitadas, cozinhando e tudo mais. Nós temos bastante fotos dele aqui. Agora, o que é curioso com relação a ele é que ele não gostava da Totimeia. Ele achava a múmia, pelo estado de conservação dela, que não valia a pena colocá-la em exposição, e ele queria, de certa forma, se livrar dela. Agora, o que ocorre? Passaram mais alguns anos depois dessa exposição, quando crianças na vila de Round Lake perguntaram, então, para a historiadora, para Mary Hanson, né? Lembrando da Mary, essa senhorinha aqui da foto, né? Que ela, então, tentasse descobrir aonde teria de parar a Totimeia. Foi aí, então, que um professor que vivia também na vila contou a ela, porque ela não é nascida em Round Lake, né? Ela veio de fora e acabou morando lá. Ela já estava na faixa dos 40 anos quando ela chegou na vila. E aí, depois, ela acaba pesquisando e ele fala, olha, eu acho que ela foi levada justamente para o Museu Schenectady. E ela ligou para lá. E quando ela, então, entra em contato com eles, ela perguntou, vocês estão com a múmia? Alguém respondeu para ela. Isso a gente sabe por causa do documento, né, da nossa pesquisa. Sim, nós estamos com a múmia. Você quer ela de volta? E ela aceitou trazer a múmia de volta para Round Lake. Ela pegou, então, o carro do marido e viajou até Schenectady para buscar a Totimeia. Foi assim que ela volta para a vila de Round Lake. O curioso é que, claro, onde a Totimeia seria guardada. Na vila existe esse prédio aqui, ó, que é um prédio histórico, estão vendo? Ele está lá de pé até hoje, infelizmente, também, que era uma espécie de administração local. Funcionava como uma prefeitura. E era justamente num dos cômodos desse prédio que a Mary Hanson mantinha o escritório dela, uma vez que ela era historiadora oficial da vila, né? E aí, o que é interessante é o seguinte, aonde que a Totimeia ficou guardada? Junto com ela, né? Então, aqui vocês podem observar a foto que eu tinha mostrado do caixão, né? É a foto que nós podemos verificar exatamente aonde ela ficava guardada. Então, ela tinha um escritório, o caixão ficava lá e ela trabalhava com a Totimeia, né? Ela dividia o espaço com a múmia. E aí, o que acontece? Por lá, a Totimeia ficou, a vila de Round Lake tinha uma série de festivais que eles realizavam, um festival cultural bastante interessante, então a múmia chegou a ser exposta algumas vezes. Mas antes dessa vida social da Totimeia na vila, tem um caso bastante curioso para a gente comentar, que é justamente o caso que remete à chegada dela no instante que ela apareceu em Round Lake, em 1978. A Mary Hanson fez um convite, né, manuscrito, para as pessoas da comunidade e distribuiu esses convites para todo mundo, dizendo que teria uma recepção em honra a Totimeia, estavam todos convidados.
Foi aí que os jornais da época acabaram noticiando que Round Lake tinha um dia da múmia. E aí que veio o episódio que nós acabamos aproveitando aí no museu, né? Para que já comemoramos 8 anos seguidos do Dia da Múmia. Então, essa é a história da origem do Dia da Múmia também. Então, está ligada diretamente à Totimeia. E aí, o que ocorre? A Mary Hansel, bastante preocupada como apresentá-la para o público, teve ajuda do prefeito local, né, da vila, e daí nós temos essa imagem que é incrível, que mostra justamente a própria Mary Hansel, o prefeito que vocês estão vendo, e a Totimeia dentro do caixão, dá para ver perfeitamente ela aqui, e eles estão colocando uma toalha em volta do caixão para enfeitá-la. Né? E ela falou que até na entrevista que ela deu para Cynthia Stratch, né, que era uma ativista norte-americana, que ela queria uma toalha decoradinha que lembrasse um pouco os motivos do Egito Antigo. Então, ela caprichou até na colocação da toalha em volta da múmia. Mas aí, o que ocorreu? Alguns anos foram se passando e ela percebeu o seguinte, que a Totimeia estava ficando com um cheiro bastante forte. A gente tem que lembrar, isso é uma coisa curiosa que eu posso falar para vocês, que as múmias têm um certo cheiro. Não é um cheiro ruim, mas é um cheiro de múmia. E agora, infelizmente, só quem já cheirou, vocês já sabem bem o que eu estou falando, vocês já cheiraram bastante a Totimeia, mas assim, cada múmia ela tem um certo aroma. E o cheiro é diferente de uma para outra, justamente pelo método de mumificação que ela foi submetida, né, e tudo mais. E a Totimeia realmente tem esse cheiro que é característico por causa dos produtos que os embalsamadores usaram no corpo dela. E ela estava, então, achando que aquilo estava ficando muito forte e estava incomodando. E ela achou também que a Totimeia estava se deteriorando. E ela achava que a coisa mais justa que teria a ser feita por ela era providenciar um enterro. Só que aí que a situação fica meio estranha. Como é que você vai pegar uma múmia, né, que tem mais de 2.600 anos, vai abrir um buraco no quintal e vai enterrá-la lá? Você não pode fazer isso. E ela chegou a cogitar na possibilidade, mas ela sabia que isso era inviável. E aí ela pede ajuda do serviço funerário nos Estados Unidos, serviço de cemitérios, para ver o que iam fazer com a múmia. O senhor que atendeu pelo telefone, depois virou amigo dela, o senhor Ed Hand, ele acabou achando aquela história muito estranha. Como é que alguém, já que os museus estão tão cheios de múmia, por que ela queria enterrar a múmia? Isso era mais ou menos 1983, né? De acordo com a cronologia da nossa história. E aí, então, ele sabia, olha, eu vou tentar pesquisar, mas eu não tenho informações para lhe passar a respeito desse enterro. Como é que nós podemos fazer isso? Mas, então, ele ficaria entrando em contato. Só que daí o que ocorre? Quando a própria Mary Hansel teve essa ideia, ela sabia que ela não podia tomar a decisão por conta própria. Então, o que ela fez? Ela entrou em contato com o Museu Schenectady, onde a múmia estava guardada, e o museu disse o seguinte, olha, você não pode enterrar a múmia, porque a múmia não é nossa. Essa múmia ela pertence ao senhor Clute, porque ela está aqui do documento do museu dizendo que ela tinha sido emprestada. Essa foi a salvação da múmia, ela não ter sido enterrada. E aí, o que ocorre? Nesse meio tempo, o Museu Schenectady tentou encontrar o senhor Clute, mas ele já tinha falecido. Então, procuraram a filha dele, uma senhora chamada Inês Selwer. Então, a Inês, quando ela soube da história, ela pediu para o genro dela e buscar, chamado Christopher, e buscar a Totimeia na vila de Round Lake. E ele fez isso. Ele pegou, em 1984, a múmia da vila, né? A Mary Hansel acabou entregando a múmia para ele, já que a múmia pertenceria, então, por herança, à própria Inês Selwer, e levou a múmia para casa. E lá ficou com a Totimeia. Bom, mas aí o que aconteceu? Nessa história, o que é bastante curioso é que não demorou muito tempo, o casal se separou. Né? Então, a gente não sabe se a Totimeia foi o pivô da separação ou não, mas ela teve, de certa forma, um problema aí, porque ela estava sem teto. E aí, o que acontece? O Christopher pede ao irmão dele que leve a múmia para casa. Então, ela muda de casa novamente. E o que é curioso é que, graças a um bilhete que sobrou dos documentos, esse bilhete ele conta para a gente tudo o que vai acontecendo, porque a Mary Hansel não estava quando alguém ligou pelo telefone. Então, a senhora Marge, que trabalhava lá na prefeitura, ela foi anotando tudo os recados. Então, graças a essas anotações de recado, a gente sabe o que foi acontecendo com ela. E ela acabou no porão da Kate Kuznia, que era a cunhada do Christopher. Então, quando ela ficou lá na casa um tempo, né, e interessante que como nós temos os endereços, nós conseguimos localizar as casas existem até hoje, e aí sabemos onde a Totimeia foi parar. E aí ela ficou guardada no porão, mas não animava nada a ela estar com a família ali e tendo uma múmia como moradora da casa. E aí que ela entra em contato com a vila de Round Lake,
e tenta devolvê-la. Nesse caminho aí da história, a própria Mary Hanson já tinha a resposta do Sr. Ed, que poderia, então, enterrá-la, né? Poderia entregá-la a ele, que ele providenciaria o enterro para a múmia. Só que daí o que acontece? Quando ela indica que a múmia estaria na casa da Kate Kuznia, aí o que aconteceu? A Inês Elwell entrou na história novamente, foi até lá, levou a Totimeia para a casa dela, né? Numa outra cidadezinha próxima. Então, vocês vejam, ela mudou 3 vezes de casa. E aí, então, quando o serviço funerário foi buscar a múmia finalmente para ela ser enterrada, ela não estava mais lá. E foi aí que aconteceu um outro fato bastante curioso. Agora, a Inês Elwell que tinha a múmia no porão. E aí, nós tivemos possibilidade de conversar com uma senhora que trabalhou no Museu Semítico da Universidade de Harvard e que ela achou a história muito curiosa e acabou ligando para a Inês e acabou conversando com o marido dela na época. E eu, depois de 25 anos conversando com ela pela internet, procurando para ela tentar lembrar, ela lembrou do que ela conversou. Ela falou, olha, realmente ela foi guardada no porão, e aí o senhor que abriu a tampa do caixão e descreveu como ela estava, mostrava que ela já estava com o rosto quebrado. E a gente sabe ainda que quando ela chegou a Round Lake, principalmente por causa dessa foto, que é de 1978, que eu mostrei para vocês, ela já aparece com o rosto quebrado. Então, quando que a Totimeia foi danificada? Provavelmente entre a década de 30 e os anos 70, quando ela já estava no Museu Schenectady, ela já tinha a face quebrada. Então, só para finalizar a história, que depois eu gostaria de comentar com vocês também, o que as crianças faziam com a múmia, né? Nós temos que voltar ainda um pouquinho aí para esse recomeço da história. Então, depois, mais ou menos em 1987, quando a Inês Elwell estava com ela em casa, ela procurou a Embaixada do Egito, porque ela estava tentando encontrar um lugar para devolver a múmia, né, para levar a múmia. E ao contatar o embaixador egípcio, ele disse para ela, olha, isso aqui é inusitado, as pessoas sempre levaram coisas do Egito, nunca devolveram. Então, bom, se você quer devolver a múmia, nós queremos ela de volta, mas você tem que pagar as despesas de viagem. E ela, sem ter como pagar, acabou desistindo da ideia. Foi aí, então, que os jornais da época começaram a noticiar várias coisas sobre a Totimeia, e uma delas bastante curiosa, porque os títulos das matérias são engraçadíssimos. Por exemplo, múmia sem teto procura um novo lar, né? Totimeia busca uma nova casa, né? Então, os repórteres foram bastante criativos, talvez, porque essas histórias talvez não sejam autênticas, que falam de pessoas de várias partes do país que teriam se manifestado para levar a múmia para casa. Mas é claro que isso aí já deve ser invenção jornalística. Bom, mas de qualquer forma, foi nessa época que as notícias começaram a se espalhar pelos Estados Unidos, quando a Ordem Rosa Cruz, lá da Califórnia, descobriu que ela tinha a múmia. Então, o que aconteceu? Ela acabou, a Inês Elwell acabou negociando a Totimeia com o Museu Egípcio, e ela foi, então, parar na Califórnia. Então, ela se mudou da costa leste para a costa oeste norte-americana. Então, foi uma viagem muito longa. Com certeza, a Totimeia já viajou mais do que muitos de nós, né? Então, sair do Egito para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Foi aí, então, que daí, como ela ficou muito tempo guardada, veio a ideia justamente de doá-la ao museu aqui em Curitiba, né? Mas, como eu disse para vocês, toda essa história é incrível, porque graças à preservação desses documentos e dos recortes de jornal e das fotografias, como essas que eu mostrei para vocês, nós podemos reconstituir praticamente toda a história da múmia. Uma coisa que é muito rara nesse campo de estudos, né? Se nós formos observar outros museus do mundo, eles não têm a mesma sorte. Muitas vezes as múmias eram levadas, eram doadas e lá ficaram. Então ninguém sabe de onde saiu, né, quem levou, por onde a múmia passou. E a Totimeia, nós temos a história dela inteira. Isso é bastante curioso. Bom, assim, e na verdade você falou da face dela quebrada, né? E na verdade você restaurou a foto da Totimeia. Você pode contar para nós quando isso aconteceu, do processo do seu trabalho como arqueólogo também em relação ao corpo físico da Totimeia? Sim, bom, como é que a gente pode retroceder aí um pouquinho no tempo também? Como eu estava dizendo para vocês, o rosto dela foi danificado entre a década de 30, mais ou menos, né, quando o museu fechou, talvez, e aí até os anos 70. Eu imaginava que alguém do museu poderia ter deixado cair algum objeto, né, sobre o rosto e tudo mais, e acabou quebrando a face dela. Mas o que é interessante, como vocês viram por meio da foto que eu mostrei, dava para ver que ela era mantida no caixão, e o caixão tinha tampa, então ela estava protegida. Então, ali, pelo menos naquele local, descartamos a possibilidade que ela tenha sido danificada dentro do museu. Então, o que é mais provável que ocorreu com ela? Aí nós temos uma série de histórias que são contadas, que provavelmente aconteceram,
né? Não temos fontes em jornais, mas temos a narrativa da própria Marilyn Manson, numa entrevista, né, que ela gravou, dizendo que as crianças da vila de Round Lake, depois que o museu foi fechado, acabaram usando a múmia para algumas travessuras, né? E aí, o que nós temos de informação sobre isso? Quando a gente vê isso num documento e tudo mais, ou isso é contado no jornal, né, alguém que comentou, muitas vezes a gente tem que duvidar da informação, né? Nosso trabalho de historiadores aí é justamente poder né, fazer um trabalho investigativo. Mas o que acontece? Um senhor que morava na vila de Round Lake, foi ele que contou o que ele e os amigos fizeram com a múmia. Então, por isso que a gente sabe que essas histórias são verdadeiras. Então, algumas vezes nós sabemos que as crianças da vila colocaram a Totimeia numa carroça e passearam com ela. Claro que isso para a gente é uma coisa meio absurda, né? Mas as crianças não sabiam o que estavam fazendo naquela época. E uma outra história que é contada, e aí o pessoal que acessar o site do museu vai poder ver um livrinho muito bacana que nós tivemos publicado recentemente por uma artista, né, a pedido do museu, que ela narra algumas coisas que aconteceram nessa história. E uma delas é justamente que numa noite de Halloween, as crianças teriam pegado a múmia e colocaram ela de pé na porta da casa da diretora da escola da vila. E quando tocaram o sino e saíram correndo, a senhora abriu a porta e levou um tremendo susto ao encontrar a Totimeia ali colocada de pé com um revólver amarrado na mão. Então, essa história, que foi transmitida por uma das crianças, né, que viveu na vila, a gente sabe que foi uma história verídica. Então, mas é claro que pode soar engraçado, mas é uma história terrível, né? A gente pensar nos maus tratos que a múmia foi sofrendo aí ao longo do tempo. E uma das questões que provavelmente levou a essa destruição da face, né, um dos motivos, talvez, foram essas brincadeiras com essas crianças. Talvez nesse movimento da múmia de um lado para o outro, alguém deixou cair algum objeto sobre o rosto que acabou danificando a face dela. Só que, por sorte, ninguém mais mexeu no corpo, depois que ela foi levada para o museu, até ela ir para a Califórnia e vir para o Brasil. Então, o que acontece? Quando nós começamos o processo de investigação com a múmia lá em 1997, nós abrimos o caixão, né, para observá-la, para verificar algumas coisas, e verificamos uma lanterna, os ossos da face, eles estavam, na realidade, dentro do crânio. Foi aí que nós fizemos um trabalho de retirada desse material, usando pinças, né, e outros instrumentos para pinçar esses materiais e tirar tudo de dentro do crânio. E conseguimos recolher também uma quantidade imensa de resinas. Encontramos os 2 tampões que foram colocados no nariz dela, como você já disse numa outra live do museu, e também os olhos que estavam conservados ali dentro. Então, nós encontramos vários fragmentos também de faixas, esse material todo foi retirado. Daí, o que foi feito? Foi produzida uma restauração da face da múmia, porque assim, o aspecto dela com o rosto quebrado, mesmo para os visitantes do museu, quando ela chegou, ela ficava meio estranha, né? A múmia, de repente, com a face arrebentada. Então, veio a ideia de restaurar os ossos. Então, esse foi feito o primeiro estudo. Posteriormente, o Cícero Moraes, que é um colega nosso, né, que trabalha com a gente aí no museu também, né, com as reconstruções, ele acabou entrando em contato e se ofereceu justamente para fazer esse trabalho de aproximação facial forense. Então, daí foi graças a esse trabalho de restauração feito novamente que nós conseguimos fazer uma série de fotografias da face, né, e o Cícero, então, produziu por meio dessas fotos, a fotogrametria, uma nuvem de pontos e a reconstrução do rosto dela. Então, essa primeira reconstituição que foi feita mostrou algumas características, né? Nós ajudamos, então, na questão da indumentária, no tipo de peruca que provavelmente ela usaria, nos adornos, como os colares, né? E aí foi feita essa reconstrução. E agora, recentemente, nós tivemos a segunda aproximação facial feita, com muito mais detalhe. Então, nós temos uma ideia bem clara de como seria, né, em linhas gerais, a face dessa moça que está aí hoje no museu. Então, esse trabalho, né, que foi feito com múltiplas mãos aí, ajudou bastante, né, e hoje os visitantes podem conhecer um pouquinho melhor sobre ela. O que eu acho interessante nesse caso, desse estudo, foi justamente a gente poder humanizá-la, porque as pessoas, quando veem uma múmia, muitas vezes esquecem que se trata de uma pessoa. E daí vem uma questão muito bacana que a gente tem que sempre ter com relação a quando a gente está trabalhando com os mortos, que é uma ligação de respeito, né? A gente tem que lembrar que foram pessoas, né? E por isso que eu acho que vocês podem confirmar o que eu posso falar para vocês, que uma das razões das pessoas não poderem fazer fotos da múmia dentro do museu, nem a Totimeia, nem a Huanra, que é uma múmia pré-colombiana, é uma questão de respeito, né? Então a gente não precisa fazer selfie com a múmia,
né? Então, a gente tem que lembrar que é uma pessoa, né, que viveu, que teve a sua família, né, e que amou, que sofreu, né? Então, tudo isso é importante para a gente falar a respeito dela também, tá? Isso. E, Moacir, você pode contar para nós o que a tomografia, né, o que a tomografia revelou sobre o processo de mumificação dela? Sim, Vivian. A tomografia que foi feita, nós, na realidade, tivemos duas tomografias da Totimeia, uma em 95, praticamente no ano que ela chegou, que foram feitas por 2 médicos aí de Curitiba, mas aí em 99 nós precisávamos, para avançar os estudos, de dados tomográficos, né, para a gente recuperar. E aí veio a ideia de contatar o Dr. Enio Rogacheski, que muito gentilmente nos ajudou nessa pesquisa. Então, ele conseguiu, num prazo muito curto, a realização do exame dela. E como é que nós fizemos para levar a múmia para o hospital? Tivemos uma ajuda muito importante também do Corpo de Bombeiros de Curitiba, né? Na época nós agradecemos bastante ao pessoal, cabe lembrar o papel importantíssimo que eles têm, né? Não só salvando vidas, mas também ajudando a ciência, isso é algo bastante importante, e daí nós conseguimos levar a múmia por meio da própria ambulância do CIAT, na época, até o HC. E daí, com isso, fizemos uma tomografia e conseguimos descobrir várias coisas sobre ela. O que nos interessava, principalmente, era, já que o rosto nós tivemos acesso ao interior da cavidade craniana, então nós pudemos observar os detalhes por dentro, então não era tão importante, mas o que foi mais importante para a gente foi a altura do tórax, né, do corpo, aqui no tronco do corpo, porque daí ele revelaria o estado de conservação dos ossos, por meio das suturas ósseas, que são justamente as ligações entre os ossos e o fechamento delas, que é algo que a gente utiliza para avaliar a idade, por exemplo, de um esqueleto ou de uma múmia. Então, com essas suturas, a gente pode chegar à conclusão da idade dela, e também para avaliar o estado de conservação do corpo por dentro. E também era interessante porque esses dados tomográficos, eles ajudariam a entender como é que ela foi mumificada. Então, por meio dessas características aí do processo de mumificação, nós podemos saber exatamente quais foram os procedimentos que os embalsamadores tiveram com ela. Então, a gente pode falar com certeza que o método de retirada do cérebro dela, por exemplo, como era comum para outras múmias, foi feito através das narinas. Como você bem explicou, né, algumas lives atrás, os egípcios usavam um gancho de metal feito de bronze, esse gancho era inserido na cavidade craniana, e a partir daí, eles quebravam o osso etimoide e o cérebro foi retirado. Como a face estava toda quebrada, e não tinha nenhuma outra marca no crânio, então a gente sabe que realmente foi pelo nariz. E aí também uma grande quantidade de resinas foram vertidas dentro da cavidade craniana, né? Ela estava com a cabeça preenchida com resina, então tinha muita coisa mesmo. Eu acredito, é incrível que depois de tantos anos a gente não pesou para ver a quantidade de resina ainda, isso não foi feito, mas com certeza tem mais de 1 quilo de resina, né? Porque está num saquinho preto, né, guardado desse tamanho, né, cheio de resinas que foram retiradas da cavidade craniana. E aí também, depois que os embalsamadores colocaram as resinas, pela posição que ela decantou, a gente pode até supor que o embalsamador que estava trabalhando com ela, ele estava com o rosto virado para o lado dele, então ele estava do lado esquerdo da múmia quando ele fez essa operação. Então tem detalhes assim que a gente pode descobrir por meio até da posição que a resina decantou na face. E aí também, 2 pequenos tampões foram inseridos para fechar as narinas. Os olhos, nesse caso, não sofreram nenhuma alteração, eles foram fechados, né, e deixados no local, então os globos oculares estão intactos. Daí depois, o que os embalsamadores fizeram? Cortaram na altura do ventre dela, do lado esquerdo, como era tradicional também das múmias, e por ali retiraram todos os órgãos internos. Esses órgãos, depois de removidos, provavelmente foram colocados em vasos canópicos. Só que, infelizmente, vai ser uma coisa impossível a gente descobrir que fim levaram os órgãos dela, né? Então, mesmo que se tivesse, como nós não temos o nome verdadeiro dela, então jamais nós vamos saber sobre isso. E isso é um detalhe curioso, né? Que a gente pode voltar à questão do nome depois, né? Que a gente acabou não falando por que Totimeia. Mas daí, então, os embalsamadores, ao removerem os órgãos, eles acabaram deixando dentro do corpo 2 rolos de linho, né, enrolados, são rolos finos, de cada lado da coluna, e verteram resina por cima. E aí, então, depois, para a abertura de onde os órgãos foram tirados, eles acabaram colocando muitas faixas de linho, dá para ver certinho na tomografia. Geralmente, nas múmias, eles costuravam. Dela, eles foram socando o tecido ali para fechar a abertura. E aí, o que ocorreu? Provavelmente, ela ficou no natrão, né, naquela substância, né, que desidratava o corpo por aí, talvez 30 dias, e depois ela foi enfaixada. E aí, por meio das faixas, nós sabemos que eles foram enfaixando os braços e pernas separadamente, e depois o corpo. E daí foram unindo. Só que, infelizmente, como eles tiraram a maior parte da porção das faixas, nós não sabemos a sequência toda como foi, né? Ou seja, a gente só pôde analisar o que a gente tem ali.
E como você bem falou também numa live anterior, nós conseguimos encontrar 2 pedaços de tecido, de faixas de linho ali, que uma mostra um sinal de costura e o outro tem uma trama diferenciada do tecido. Isso mostra, então, que as faixas que ela está usando eram originalmente peças de tecido que ela mantinha na casa. Provavelmente roupas, né, cobertas ou lençóis, e depois que ela morreu, acabaram sendo utilizados para o enterro dela. Então, foi esse o procedimento que eles acabaram fazendo. Daí, eles entregaram, provavelmente, a Totimeia para a família, que já tinha providenciado o ataúde. Né? A gente sabe que o ataúde é descrito no jornal como um ataúde bastante pintado, né? Cheio de pinturas, que era um ataúde provavelmente bonito, e que a face era dourada e que não tinha barba. Então, isso já revelava que era um ataúde feminino. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês, nenhuma foto do ataúde foi localizada ainda. Né? Eu ainda tenho esperança que um dia, por milagre, a gente encontre essa foto, assim como a gente encontrou todas essas outras aí no prazo de 1 ano e meio. Né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, foram esses os procedimentos feitos com ela. Né? Então, ela passou por todas essas etapas até que, finalmente, ela foi enterrada. Agora, aonde a Totimeia estava? Isso a gente também não sabe. Mas, provavelmente, ela deve ter sido enterrada numa tumba reutilizada, né? Já que nessa época que ela viveu era muito comum as pessoas reutilizarem tumbas. Então, era assim que provavelmente a família procedeu. Até que alguém, né, na segunda metade do século XIX, acabou encontrando ela e doou, então, lá para o embaixador, para o Samuel Sullivan Cox. E já que você falou sobre o nome, você pode contar para nós, então? Sim, com certeza. O nome ele foi dado como uma homenagem aos faraós totimósidas, né, os totimés. Então, o que ocorre? Foi o professor Farrar, né, que estava participando do desenfaixamento, que sugeriu o nome como homenagem, então, a esses faraós. Como eles já eram conhecidos nessa época, né, então ele achou que seria interessante e acabou chamando ela de Totimeia. Então, o nome pegou, né, só que os jornais mais antigos também nos contam uma história bem curiosa, que ela provavelmente estaria entre as múmias reais, quer dizer, ela teria sido descoberta na necrópole de Tebas, lá em 1881. Mas essa história não procede, né? Ela estava, assim, numa tumba, mas o jornalista que escreveu a matéria, ele disse que ela foi encontrada em Tebas, e depois ele fala, olha, nessa mesma região uma tumba foi descoberta, então ele não faz ligação entre a Totimeia e a tumba. Isso foi uma confusão dos jornalistas aí ao longo do tempo, que acabaram ligando ela a essa tumba onde estavam as múmias reais. E aí uma coisa interessante também é o seguinte, que ela foi chamada de Princesa Totimeia. Né? Os jornais antigos se referem a ela como uma princesa, mas como eu falei para vocês, ela não está ligada à realeza. Provavelmente, se ela realmente teve essa atuação no templo de Ísis, talvez como cantora ou musicista. Ou mesmo ela pode ter sido uma dona de casa, né, que era o papel mais comum que a gente vai ter aí para as mulheres no Egito Antigo. Uma Nebet Per, né, como a gente vê nas inscrições. Isso. Everson, a gente tem alguma pergunta? Sim, bom, na verdade, a primeira que eu também gostaria de fazer uma é sobre a questão de localização familiar. Quer dizer, nos estudos de múmias, né, é possível identificar, por exemplo, através dos sarcófagos e dos nomes, né, o nome das pessoas e as famílias. Estudando a própria múmia, a arcada dentária, a constituição da musculatura, seria possível também identificar as famílias, no caso, por exemplo, de uma múmia perder o sarcófago, quer dizer, realmente saber a que família aquela múmia pertencia através desse estudo genético, né? Então, isso é possível, professor? Sim, Everson, é uma coisa que é possível fazer, mas aí a gente tem que pensar em algumas situações específicas. Por exemplo, eu vou contar para vocês o que aconteceu com as múmias reais, né? Então, recentemente, o Zahi Hawass, com um monte de pesquisadores egípcios e de outros países, conseguiu, então, fazer testes genéticos e conseguiu identificar algumas múmias da linhagem do Tutancâmon. Por exemplo, a gente sabe que o pai do Tutancâmon realmente é o homem que está enterrado na tumba da KV-55. E aquela múmia, aqueles restos, né, que só sobrou o esqueleto, provavelmente é o Akhenaton. Enquanto uma outra múmia que foi encontrada na KV-35, junto com a rainha Ti e um príncipe, né, que essa múmia foi identificada erroneamente como sendo de Nefertiti, não é Nefertiti, mas esta é justamente a mãe de Tutancâmon. Mas a gente não sabe exatamente quem era ela. Então essa é uma situação. E agora, uma coisa bem interessante nesse sentido é que, neste caso, é possível porque você está se tratando de múmias reais e você tem a identificação de alguns personagens. Então daí isso é viável. Mas vamos pensar num outro caso. Vamos pensar, por exemplo, nessas múmias todas que estão nos museus e que foram retiradas das tumbas.
Quando a gente tem as múmias nesses caixões, nós temos que ter certeza que a múmia que está no caixão é realmente a original do caixão. Porque a gente tem um outro problema. No século XIX, como os antiquaristas vendiam múmias, e qualquer turista que fosse viajar pelo Egito, ele poderia conseguir uma múmia inteira, ou poderia levar pedaços de múmia, né, para casa, como era muito comum isso no século XIX. É possível, por exemplo, que o sujeito quisesse comprar uma múmia, e ele quisesse a múmia com caixão. E aí o sujeito na loja dele lá teria um caixão e uma múmia. O que ele fazia? Pegava aquela múmia e colocava dentro daquele caixão. E quando essa múmia ia para um museu europeu ou para algum outro lugar, eles acreditavam que, ao ler as inscrições, que o ocupante daquele caixão era o sujeito, o dono original. E pode ser que não seja, né? Então, nós temos dados no Egito também que mostram que até os egípcios, quando eles entravam em tumbas, teve um caso muito engraçado que uma família entrou para roubar um caixão de uma múmia para enterrar um outro parente que tinha morrido, e a polícia surpreendeu eles. Então, eles mandaram colocar o caixão de volta e reenterrar a múmia dona do caixão, senão a múmia ia ficar desabrigada, né? Mas imagine, isso do tempo dos egípcios. Então, não é da gente espantar que no século XIX essas coisas acontecessem. Então, só por ter certeza que a múmia realmente é o ocupante do caixão, se nós tivéssemos um contexto familiar, aí, quem sabe, seria viável. Mas acontece que tem muitas múmias, como elas estão muito espalhadas, é um trabalho muito de detetive de conseguir fazer isso, né? O caso que vocês apresentaram, por exemplo, da tumba do Senedjem, quando eles abriram a tumba, os materiais foram espalhados por vários museus. O Senedjem está no Egito, o filho dele está lá nos Estados Unidos. Mas aí nós sabemos que eles vêm de uma mesma tumba. Então, quando a gente tem o contexto arqueológico, aí vamos pensar, uma tumba com 20 múmias, não tem inscrições, mas se forem feitos testes genéticos, aí é possível estabelecer relações familiares, né? Então, seria alguma coisa realmente viável. Mas, infelizmente, na maior parte dos casos, isso é difícil. Com o caso da Totimeia, eu diria que quase que impossível. Só se a gente tivesse realmente um banco de dados muito ricos, de muitos testes genéticos feitos em múmia, para daí comparar com outras e tentar estabelecer uma relação. Quem sabe eu estou falando isso agora como impossível, mas vamos pensar que daqui a 50 anos isso seja viável, né, nas pesquisas e seja muito mais comum de ser feito. E quem sabe no futuro outros arqueólogos que vierem mexer com ela vão poder descobrir e sanar essa tua dúvida também, né? Certinho, obrigado. Bom, nós temos mais perguntas também, professor. A primeira delas é da nossa visitante virtual, a Marina. Tá? Ela pergunta o seguinte: se ao desenfaixar a múmia, mesmo com técnicas não invasivas, se isso não prejudica o corpo mumificado? Sim, uma pergunta muito importante. Prejudica. Qualquer desenfaixamento ele vai ser invasivo. Então, era muito comum no século XIX desenfaixar as múmias por diversão, conforme eu mostrei para vocês. Mas aí o que acontece? Ao longo do século XX, nós vamos ter muitos desenfaixamentos promovidos por cientistas. Várias múmias nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, foram desenfaixadas dessa forma. Mas justamente eram casos específicos que as múmias não estavam muitas vezes bem conservadas. Teve o caso do Horan Kennedy, por exemplo, que era uma múmia do Museu de Bristol, que uma equipe multidisciplinar desenfaixou o corpo inteiro, desmanchou o corpo todo, porque eles fizeram muitos estudos, porque a múmia, como ela estava se decompondo, não havia maneira de restaurá-la. Então, eles acharam por bem, em vez de deixar a múmia se perder, acabar fazendo esse estudo todo. Mas hoje, infelizmente, graças a essas técnicas não invasivas, né, como a tomografia, principalmente a melhor técnica para estudar as múmias, nós podemos ver o interior, né, usar também a endoscopia para fazer isso, né, com microcâmeras, né, para dentro do corpo, para avaliar sem precisar tirar nenhum pedacinho da múmia. Porque a gente tem que pensar o seguinte: nós temos uma grande responsabilidade pela conservação desses materiais nos dias de hoje. Esses materiais eles não são renováveis, né? Então, os museus que têm múmias. Os museus que, infelizmente, não têm múmias não vão mais ter, porque vocês sabem que o governo do Egito, desde o século XIX, tem leis de proteção do patrimônio que as múmias não podem deixar o país, né? Então, não se tira restos humanos do Egito, a não ser que tenha autorização para isso, a não ser que a múmia venha emprestada, mas as instituições que as têm uma grande responsabilidade na conservação delas, e principalmente os cientistas que mexem com elas também, porque, afinal de contas, a gente tem que pensar que qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente tem que avaliar realmente se isso é viável ou não. Eu sou totalmente contra, por exemplo, se você tem uma múmia intacta, de você tirar amostras para fazer, por exemplo, datação. Eu acho que não precisa. Você está danificando um pedacinho do corpo. A não ser, claro, que você consiga uma partezinha sem danificar. Então, você tem que primeiro avaliar para verificar o que é possível
e o que não é, né? Tá? Uhum. Bom, professor, a próxima pergunta é da nossa visitante Eliane, tá? Eliane, aliás, perdão, já é em relação, na verdade, à crença dos egípcios antigos, né? Então, como que ficaria o espírito e a alma, né, então, da múmia, quando o corpo ele acaba sendo usado para estudo, né? Seus órgãos e ataúdes perdidos. A múmia ela esperava acordar no outro lado com seu corpo e órgãos. E o espírito ficaria onde nesse contexto? Pois é, os egípcios antigos, né, imaginaram, então, que para ressuscitar, o que é interessante de pensar é o seguinte, o egípcio antigo acreditava na ressurreição. Eles achavam que eles iam voltar à vida no próprio corpo, mas não nesse mundo, no próximo, né, na Duat, que é, como já bem falaram bastante aí no museu, nas lives, né, que era justamente o mundo inferior, né, onde eles renasceriam. Então, o que acontece? Para o egípcio era importante o quê? Conservar o corpo. Você tem que manter o corpo intacto, porque eles acreditavam que o Ba, que corresponde àquele princípio da mobilidade, que a grosso modo, né, a gente pode, entre muitas aspas, chamar de espírito, ele voltaria o corpo para que a pessoa ressuscitasse. Uma vez feito esse processo, a pessoa ressuscitaria no outro mundo, né? Então, eu acho que assim o fato da gente manter as múmias dentro dos museus, para a gente imaginar isso, não prejudicaria em nada os egípcios, né? Porque eles acreditavam que o que era importante era manter o corpo. Se o corpo for mantido, está tudo certo, né? Agora, o que é curioso também, quando a Totimeia saiu da tumba dela, no Egito, ela nunca mais teve uma tumba. Só que em Curitiba, ela já teve 2 tumbas, né? Então, ela viajou muito para ter um local de descanso perfeito. Vocês podem perceber onde a Vivian está, e o cenário atrás da Vivian, ela está dentro da câmara funerária, da capela, né, onde está a Totimeia, e todas as pinturas da câmara, né, todo o interior, elas justamente trazem essa ideia que os egípcios imaginaram, quer dizer, ela está mantida mesmo muito longe do Egito, num ambiente onde ela desejaria estar. E provavelmente em vida ela não teria condições de ter uma tumba como essa. E em Curitiba ela tem. Bom, professor, a próxima pergunta, então, é sobre a questão da Totimeia no Brasil. Com o incêndio do Museu Nacional, essa pergunta foi feita pela Clau Andres, tá? Essa é a única, ela passou a ser a única múmia realmente no Estado brasileiro? Sim, exatamente. Infelizmente, nós tivemos essa perda dessas múmias do museu, foi uma coleção riquíssima, foram perdidos os ataúdes, né? São não só múmias humanas, mas múmias de animais também. Tudo que era material que não resistiu ao fogo praticamente foi todo destruído, né? Foi uma catástrofe sem precedentes. Isso é uma catástrofe para a própria humanidade toda, né? Em termos de perda de patrimônio. Não lembrando só da perda do patrimônio egípcio, mas de todo o patrimônio. Nós tínhamos materiais brasileiros que nunca mais vamos conseguir coisas semelhantes, né? Bom, mas aí o que ocorre? Além da Totimeia, existe aqui no Brasil também uma cabeça de múmia que nós acabamos, inclusive, participando dos estudos, né, feitos junto com uma equipe multidisciplinar lá da PUC do Rio Grande do Sul, com os estudos organizados pelo professor Edson Whitner, né, que é professor da PUC, sobre essa cabeça. Acabamos, então, nomeando essa cabeça de Irete Neferete, por causa do olho dela, que se refere à beleza, né? Irete Neferete quer dizer olho bonito. Mas se vocês pegarem Irete e Neferete, a gente juntar as 2 palavras, vira Irene. Então, a gente carinhosamente chama ela de Irene também. Mas aí, o que ocorre? Ela estava no Museu de Cerro Largo há muito tempo, e ela também foi submetida a uma série de estudos, né? E daí, futuramente, ainda vão ser revelados, vão ser mostrados ainda. Então, algumas publicações estão em andamento, né? Então, eu vou deixar esses dados sobre ela para, quem sabe, para uma outra oportunidade, né? E, então, nós temos hoje, então, em Curitiba, a Totimeia, e no Museu de Cerro Largo, lá no Rio Grande do Sul, esta cabeça da múmia da Irete Neferete. E um detalhe curioso também, estava esquecendo, no Museu da Universidade de São Paulo, no MAI da USP, nós temos uma mão de múmia, né? Então, tem uma mãozinha também no acervo, eu só vi uma foto uma vez, mas tem uma mão de múmia também na USP. Olha só, um evento novo, né? Quer dizer, não sabia também que tinha uma múmia, uma mão, né, de múmia lá na USP. Que bacana. Professor, a próxima pergunta é da nossa visitante Mariana, ela já fez outra pergunta, né? Mas a próxima pergunta é sobre a reconstituição facial da Totimeia, né? Já que houve essa reconstituição pela ciência forense, né? Só que, na opinião dela, as feições elas são muito diferentes de outras múmias que também tiveram seus rostos reconstituídos, né? Ela está perguntando, na verdade, se já se sabe se Totimeia era egípcia, se já há essa confirmação, né? Pois como musicista poderiam ter vindo de outro país, isso confere?
Sim, ela era egípcia, não há dúvidas, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso é uma coisa bastante importante. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da etnicidade dos egípcios antigos, a gente tem que se referir principalmente às fontes que eles falaram sobre eles mesmos para a gente não incorrer uma série de erros. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Egito ele não estava isolado do mundo antigo. Em toda a história do país, nós vamos ter migrações para o Vale do Nilo. Então, hoje tem uma briga muito grande a respeito de qual seria a aparência dos egípcios antigos. Por um lado, vocês vão ter toda aquela questão da história colonial do século XIX, que vão trazer o Egito para a Europa, como o Egito, né, o berço de tudo, e depois os gregos e romanos. Quer dizer, então, tentando estabelecer a branquitude do Egito antigo. Por outro lado, você vai ter também, ao mesmo tempo, o movimento da África, que é o pan-africanismo, e vocês têm como principal representante Sheikh Anta Diop, que vai defender justamente que o Egito é um Egito negro. E aí a gente pode olhar para os dois lados, né, cada um puxando de um lado para o outro, e na realidade a gente esquece de olhar para o que os egípcios antigos achavam sobre eles próprios. E eu acho que é isso que é o mais interessante de se pensar, porque o Egito era um país multiétnico, não há dúvidas a respeito disso, embora testes genéticos de populações lá na Armênia, isso não é difícil da gente traçar só no caso do Egito Antigo, mas, por exemplo, vamos lembrar dos etruscos, lá na Itália, na região, né, lá ao norte de Roma, toda essa região da Toscana, eles fizeram testes genéticos e perceberam que os antepassados das pessoas que moram lá tiveram sua origem lá na antiga Armênia. Quer dizer, eles imigraram de algum lugar da Turquia e depois foram parar na Itália. Então, a gente tem que pensar no Egito como um grande centro também de movimentação e circulação de pessoas. Então, pessoas de muitas origens étnicas acabaram indo para o Egito, e o interessante é que quem morava no Egito geralmente seguia as crenças dos egípcios antigos. A gente pode lembrar de um monte de casos, Mahri, por exemplo, que foi enterrado no Vale dos Reis, não há dúvidas que ele era núbio, muitos nomes, né, como nomes que a gente pode traduzir do egípcio para o português, a asiática, a núbia, né, então o sírio, né, então a gente sabe que essas pessoas acabavam se estabelecendo no Egito, casavam com egípcios e viviam lá. Tem representações em estelas da época do Akhenaton, né? Então a gente sabe que a gente não pode imaginar os egípcios todos iguaizinhos, não. Eles tinham essa multiplicidade étnica, né, bastante importante. E se você vai no Egito nos dias de hoje, você vê que uma população do norte do país é totalmente diferente da do sul, né? Então, isso é uma questão, né, que a gente pode debater bastante, mas eu acho que já responde um pouco a tua pergunta, né? Certinho. Professor, a próxima pergunta, né, é da nossa visitante Valéria. Ela quer saber se não foi encontrado nenhum amuleto entre as faixas quando o corpo da Totimeia foi estudado. Não, infelizmente a gente não encontrou nenhum objeto. Foi uma pena, porque se tivesse algum artefato, né, a gente poderia relacioná-lo a ela, mas não. Mas isso não é só da Totimeia. Muitas múmias, quando elas foram preparadas, também não se encontram amuletos. É uma coisa também interessante a gente imaginar que existia todo um ritual que era todo idêntico para as múmias. Na realidade, não. Existiam muitos métodos de mumificação, e da época que ela viveu, provavelmente o corpo dela foi mandado por um embalsamador, que era um profissional que trabalhava, às vezes, talvez na própria casa. Porque o primeiro milênio é muito rico em fontes, principalmente da época greco-romana, de documentos históricos, por exemplo, que vão tratar para a gente de recibos de entrega de corpos, de produtos de mumificação. Nós temos um que é muito interessante, aquele cômputo de despesas funerárias, né, que contam para a gente quais são os valores de cada produto usado para fazer uma múmia. Isso é interessantíssimo, né? Então, no caso dela, infelizmente, a gente não teve outros objetos além das próprias faixas que estão com ela, né? Uhum. Perfeito. Professor, a última pergunta, então, é da nossa visitante Helena, tá? Ela nos pergunta o seguinte, se através da biologia molecular, que ela também acaba trabalhando com genética, né? Então, se através da biologia molecular, para comparar com as famílias e outras utilidades, se dá para estudar a ascendência dela, né? Coisa que você já respondeu em outra questão, né? Mas também nutrição, as doenças, e se tem a intenção de estudar isso mais à frente também, essa questão em relação à Totimeia. Sim, não, com certeza. Eu acho que é uma coisa bastante importante. Os estudos com a múmia, eles não se esgotam, tem muitas possibilidades de estudos sobre patologias,
sobre, por exemplo, malária também, que é uma coisa que eu estou pesquisando atualmente também, para verificar se ela teve ou não malária. Então, existem muitos estudos que podem ser feitos também, que são muito interessantes, né? Sem dúvida. Perfeito. Bom, professor, nós agradecemos muito a tua participação nessa live, né? Então, a amizade, o carinho que você tem aqui também, tanto com o museu, conosco também, com a Múmia Totimeia, né? Então, todo esse trabalho que você tem feito ao longo de todos esses anos, que com certeza não foi um trabalho simples de fazer, realmente foi um trabalho de caçar formiguinha, né? Então, realmente um trabalho muito, muito importante. Então, nós deixamos aqui nosso agradecimento imenso, né, então, por todo esse trabalho, por toda a contribuição aqui com o nosso museu, né, e agradecemos também os nossos visitantes, né. Eu vou deixar um convite aqui para os nossos visitantes, né, então, fica na tela aí sobre o site, né, que é o site, a parte onde nós colocamos o estudo da múmia Totimeia, né, então, de maneira resumida, com algumas imagens para vocês, né, então, museuegipciosacruz.org.br/múmia Totimeia, né, também tem lá o estudo da mumiazinha, né, então, a múmia Huanca, né, que vocês podem acompanhar, se vocês se sentirem interessados, e fica o convite também para vocês conhecerem o museu, né, do professor Moacir, né, o Museu de Arqueologia Ciro Flammarion Cardoso, né, então só acessar o museuarqueológico.blogspot.com, né, então fica o convite, né, se tiverem alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato conosco através do museu@morte.org.br, né? Nós lembramos que o museu, por conta da pandemia, né, os 2 museus estão fechados, né, então, por tempo indeterminado, né, e assim que essa pandemia passar, nós podemos aí voltarmos, né, a poder abrir com segurança para os nossos visitantes também, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero, Emerson, eu quero muito agradecer o Moacir, né? Foi fantástica a aula, Moacir, muito obrigada mesmo, sabe, tanto pelo seu trabalho aqui com a gente e por fazer realmente com que a gente possa hoje transmitir essas informações para as pessoas, que eu acho que isso que é a grande importância, né? É divulgar esse conhecimento, né? E é graças ao seu trabalho. Então, realmente, muito obrigada, foi fantástico. Tá, joia. Muito obrigado a vocês dois pelo convite, adorei participar, eu tenho acompanhado todas as lives do museu, né, então foi um grande prazer estar com você, Everson, com você, Vivian, também, certo? Obrigado. E fica o convite para que quando a gente voltar à normalidade, as pessoas conheçam o Museu Egípcio e visitem a Totimeia, que ela vai estar lá esperando por todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.